bom dia a todos. Vou ser bem breve, não vou passar de 15 minutos. Vou contar um pouquinho da minha experiência na Polícia Civil. Eu continuo policial civil, estou cedido ao GSI. Quero agradecer aqui a presença da nossa subsecretária de Inteligência e de Avaliação de Cenários, doutora Patrícia, aqui. Então, assim, vou ser breve. Iniciamos na Polícia Civil com a aquisição de 2 licenças do I2, que ficaram inicialmente jogadas lá por cerca de 2005. Estavam lá sem muita utilização. E por que eu estou falando isso? Porque algumas empresas veem a capacidade do I2 e acham surpreendente, é uma maravilha, mas não capacita a pessoa para utilizar e não utiliza da forma correta. É muito bom e acaba ficando lá, como agora aconteceu com uma empresa que adquiriu até o I2 Premium e está lá. Gastaram 700 mil, está lá, ninguém está utilizando. Então, assim, a gente tem que abraçar. E, principalmente, quem estiver na empresa na condição de gestor, tem que indicar alguém para tomar conta daquilo e para ir avançando. A gente conseguiu avançar muito na Polícia Civil, que por acaso eu fui ficando nas gestões que foram passando. Então, e a nossa equipe toda, porque era uma equipe de inteligência, ela não era modificada. Então, as pessoas se mantinham lá trabalhando e a gente conseguiu avançar. Então, inicialmente foi assim, lá para o 2005, voltando. A gente fazia trabalho para o MP, tinha promotores que iam lá, então a própria Polícia Civil não estava utilizando. Trabalhamos lá, nessa época, quem lembra o caso das merendeiras, dos uniformes fantasmas, esses foram os primeiros casos lá em 2005 que a Polícia Civil estava utilizando. E aí fomos avançando com a troca dos assessores, a antiga Simpol, Coordenadoria de Inteligência. Na época de uma nova coordenadora, nós fizemos a aquisição de mais de 20 licenças, que assim, foi muito para a época, porque a gente não tinha 20 analistas para cada um usar uma licença. Nós transformamos aquela licença numa licença de rede, e aí começamos a disponibilizar o acesso remoto das unidades especializadas. Por exemplo, a Delegacia de Homicídio acessava a nossa máquina e aí tinha a licença, como é que se diz? Tinha acesso à licença. Porque no passado a gente precisava de um token para usar o I2. E aí no futuro, depois que a IBM adquiriu a I2, ela liberou essa questão do token. Então, no passado você tinha que ter aquele token como se fosse um pendrive. O famoso dongle. Era o dongle. Isso. Você tinha que botar na máquina e só você utilizava. E nós conseguimos com a I2 fazer um de rede para poder dar acesso através de VPN à máquina e todo mundo poder compartilhar o banco, trabalhar da mesma forma. E isso, essa máquina ficava na inteligência. Aí foi avançando, a IBM adquiriu a I2, liberou, agora a Harris adquiriu da IBM a I2, e ela tem uma plataforma própria que é uma empresa britânica, com sede no Canadá também, ele agora não é mais da IBM, então assim, um pouquinho rápido dessa história, e a Polícia Civil foi avançando, a gente foi avançando. Depois, antes do plano, nós compramos 2 ferramentas, que é o Enterprise Insight Analysis e o Case Manager. Case Manager, que tem um concorrente aí, o nome é parecido. O Case Manager começamos a utilizar antes do plano, foi uma dificuldade, mas conseguimos avançar. Hoje, a gente tem uma plataforma integrada na inteligência. Eu não vou apresentar nada de como é que faz, isso aqui, a gente vai ter essas apresentações demonstrando a ferramenta. Então, só um pouco mesmo da história. Hoje a gente tem na Polícia Civil uma plataforma integrada, que a gente pode colocar dentro do I2 fotografia, vídeo, todas as informações externas, como
os relinchos, relatórios de inteligência, tudo dentro de um mesmo banco, porque na época nós adquirimos, são muitos nomes, tá? Que era o iBase, que era o banco de dados, o analista notebook que fazia análise de vínculo, a gente tinha também uma ferramenta que era o iBase Design, então nós construímos os bancos nossos, de acordo com a nossa necessidade. Vou mostrar depois um pedacinho aqui só num vídeo, porque eu era responsável pelo Guardião na Polícia Civil, que é a ferramenta de interceptação telefônica, e a gente usava o E2 para gerenciar todas as ligações, todas as ligações, SMS, todas as informações que eram interceptadas, a gente usava o E2, inclusive o gerenciamento dos números que estavam sendo interceptados, para ver se uma delegacia, por exemplo, não estava interceptando o mesmo número que uma outra delegacia. Então, como a gente assessorava o tomador de decisão, e às vezes a gente tinha uma delegacia, por exemplo, de homicídio, uma de entorpecente, ou uma delegacia local investigando a mesma pessoa, imaginem os senhores, 3 delegacias com os mesmos esforços naquela mesma pessoa, e elas não se falam, e elas não sabem que uma está investigando a outra, porque é tudo sigiloso. Então a gente, como gerente, através dos dois, a gente fazia a pergunta ao software, trazia quais eram as delegacias, a gente levava para o diretor da especializada da capital, o chefe de polícia na época chamava todo mundo, e aí ele tinha uma decisão de quem estava, por exemplo, com a investigação mais avançada, e aí se formava um novo grupo para poder avançar. Então, o I2 a gente utilizou muito, e na área de inteligência a gente falava o que chama de relatório técnico, a gente fazia as análises de vínculos das interceptações para mostrar para o judiciário de uma forma mais nítida, assim, digamos assim, porque a gente mostrava um gráfico. Imagine, nós pegávamos uma tabela de Excel com 200 mil ligações, que tinha operações que chegavam a isso, 200 mil ligações, e ficava vendo quem falou com quem. Então, no gráfico, a gente teve a oportunidade, por exemplo, de fazer a gente tinha 9 alvos, esses 9 alvos falavam com uma pessoa, e quando se trazia o gráfico, ele mostrava, esses alvos todos falam com essa pessoa. Então, esse aqui possivelmente vai ser um novo alvo nosso, porque todo mundo aqui que a gente está investigando fala com essa pessoa. Então, a delegacia, a gente só fazia o gerenciamento, quem faz a interceptação em si, quem faz, quem toca o inquérito, tudo é a ponta, é a delegacia. A gente fazia esse gerenciamento, fazíamos o relatório técnico usando a ferramenta, e aí a delegacia tocava numa renovação da interceptação telefônica, por exemplo, já ia pedir esse número para ser um novo alvo. Hoje, nós estamos na Polícia Civil com a ferramenta integrada, a gente está integrado, como eu estava falando, a gente pode colocar vídeo, foto, a gente tem o nosso RO, que é o Registro de Ocorrência Policial, integrado ao E2, a gente tem Disque Denúncia integrado ao E2, então a gente tem uma série de ferramentas que a gente pode, através de um clique, saber o que está acontecendo, quantos ROs aquele cara responde, se ele tem carro, se ele não tem, o que ele tem, se ele está vinculado a algum Disque Denúncia. A gente, através da relação dos Disque Denúncia, a gente consegue também achar mandado de prisão, tem uma série de possibilidades. Para poder demonstrar isso, teria que ser um dia inteiro aí para a gente conversar. Eu só estou querendo mostrar as possibilidades para o senhor. Foram 15 anos trabalhando com o E2 para chegar onde nós chegamos hoje. A Polícia Civil está avançada nesse processo. A gente tem o gerenciamento de caso, que seria o case management, que aí vem um pouquinho que era a inteligência que estava fazendo, mas a gente toca a investigação, porque várias pessoas podem ter acesso ao mesmo tempo. Mal comparando a um Google Drive, que a gente pode compartilhar, e a gente poderia compartilhar essa investigação de inteligência para outros analistas ao mesmo tempo. Então, assim, basicamente é isso. Vou mostrar um vídeo pequeno, vocês vão conseguir ver isso em 2009, esse vídeo.
para ver que naquela época, logo depois que foi implementado, que a gente estava começando com os grandes eventos, foi na época do PAN, o Guardião foi iniciado aqui na época do PAN, e logo em seguida nós começamos a trabalhar efetivamente com o I2, assessorando a gente. Esse vídeo tem 1 minuto só, eu falo um pouquinho do Guardião no vídeo, porque era uma integração Guardião e I2, é só para a gente encerrar, e assim, eu fico para alguma... Pode ver para mim ali, eu fico aqui para alguma pergunta, se alguém quiser fazer, agora assim, logo depois do vídeo, ninguém quer perguntar nada. Rodrigo é o mestre, a gente tem um mestre do I2 ali também. Tá? Ele não era da inteligência da Polícia Civil, mas às vezes os nossos analistas perguntavam a ele, porque ele sabe muito. Entendeu? Ele é o consultor dos analistas da inteligência. Tipo, parabenizando pela exposição, muito esclarecedor. Queria que você apenas esmiuçasse melhor, detalhasse melhor a gestão da busca eletrônica pela CINT hoje, antes pela CIPOL, com a utilização do iBase, do recurso também analítico do analista de busca. Essa pergunta é difícil. Eu saí da CINT, tem 2 anos, eu estou com a doutora Patrícia, sou superintendente de inteligência de GSI, eu fui diretor-geral da busca eletrônica. Assim, depois de 15 anos a gente trabalhando à frente lá da busca eletrônica na Polícia Civil. Ele está perguntando, nós tínhamos várias ferramentas, inclusive uma ferramenta, Marcelo, qual era aquela ferramenta que você nunca conseguia fazer uma conexão com a gente? Eu tenho que falar mal um pouquinho, só falar bem. Do português. A gente tinha uma ferramenta que nós adquirimos na época, que era o IXA. Qual era o propósito do IXA? Era a gente ter o nosso banco. E através do IXA, que hoje a gente tem o ECO, era ir aos bancos de dados externos e trazer para o nosso banco de dados a informação. Então a gente criava um template com o que a gente queria, por exemplo, eu quero o nome, eu quero o nome da mãe, eu quero data de nascimento, eu quero isso. Aí fiz um convênio lá com o CAGED, fiz um convênio com o Portal da Segurança, com o InfoSeg, com um órgão privado. Através desse conectivo, é claro que o gestor lá do InfoSeg, o gestor do Serasa, o gestor tinha que me dar acesso, então era um termo de cooperação. Então, através desse conectivo, ele era desenhado, dependendo do banco de dados de lá, se era um Oracle, se era um SQL, esse conectivo era desenhado dessa forma. Então, a gente ia trazer essas informações todas. A gente acha que vai ter alguma coisa nova aí do Test Chart, a gente tinha essa ferramenta também, que no início, o que a gente faz para fazer análise? O analista notebook é a ferramenta que faz a análise, ela não é o banco de dados. Mas eu tenho que levar essa informação para o analista, para a gente trabalhar e fazer a pergunta. Eu não quero assim, me estender muito com relação a isso, porque eu acho que eles vão dar o exemplo de como é que dessa utilização da ferramenta. Hoje, a gente iniciou basicamente a utilização do I2 na busca eletrônica junto à ferramenta do Guardião. Então nós criamos um banco de dados. A gente tinha quase que um banco replicado, que era o banco dentro do Guardião e as mesmas informações dentro do I2 para a gente poder fazer essa conexão. Vocês vão ver aí quando eles falarem, às vezes eu queria saber se o cara lá da ponta fala com o cara lá de cima, e o I2 você faz uma pergunta, ele traça o caminho, como é que ele chega aquele cara. Então, ó, ele já te mostra na tela, esse cara fala com esse, que fala com esse, que fala com aquele. Então, qual é o caminho para chegar aquele cara? Desse aquele. Ele mostra um caminho de acordo com a sua pergunta. Se eu poderia dar 1000 exemplos com relação da nossa utilização, teve um latrocínio em Petrópolis, você tem um latrocínio em Petrópolis, o cara saiu do local, pegou um táxi, foi para a rodoviária e subiu. Nesse percurso, na investigação, descobriram isso. Ele pegou um táxi, pegou um ônibus e saiu que ele não era de Petrópolis. O que foi feito na investigação? Foi pedido as câmeras de dentro do ônibus. Por acaso, esse cara que cometeu o homicídio lá, latrocínio, ele falou 3 vezes dentro do ônibus,
Então, só para dizer, uma das utilizações que seria impossível fazer uma análise de antena se não fosse com essa ferramenta. O que aconteceu? O cara, eu não sei se já está sendo claro, ele pegou no telefone, digamos assim, a 1h da tarde dentro do ônibus que a câmera mostrou. Depois ele pegou a 1h15 de novo. Aí pegou, por exemplo, a 1h30 de novo. Então, o que foi pedido? Olha, ele saiu de Petrópolis da rodoviária, uma hora da tarde ele estava onde? Ele estava perto da Rua Tereza. Aí o que foi pedido? A quebra da interceptação das antenas, quebra de dados, de todas as antenas de operadoras que contemplavam aquela região. Então, Oi, TIM, Claro, Vivo, naquela hora ela está passando. Então, imagine os senhores, todos os telefones que estavam sendo usados naquele momento. 5 mil, 10 mil, quem está ligando para qualquer lugar. Aí, 15 minutos depois, era outra região. Foi feita a mesma coisa. Mas vamos lá, mais 30 mil ligações. Aí, 10, 5 minutos depois, e é claro que você não pede 1h da tarde. Você pede assim, meia hora antes, meia hora depois. A gente pede para a operadora, porque a gente não tem certeza daquele exato momento. Aí, o que foi feito? Foi pega todas essas informações desses 3 momentos, foi tudo jogado para dentro do I2, imagine lá 50 mil pessoas falando no telefone, 30, 20, e aí foi feita a seguinte pergunta: qual telefone estava no ponto A, no ponto B e no ponto C? Ele me trouxe 2 telefones. Nós vimos que era de uma pessoa que era da região, que tinha endereço fixo, não era um telefone fake, não era CPF errado, e o outro não. Então, a investigação começou por esse outro. Foi pedido a interceptação telefônica, aí a investigação seguiu, o cara acho que era de Macaé, eu acho, e o mandante era de perto ali de região da 62DP, ali perto, Varia. Perto de Varia, Piabetá, o mandante era dali, o outro era de Macaé, então nós conseguimos chegar, sim, sem ter nada, né? Basicamente, a gente não tinha no telefone, não sabia quem era o cara, não sabia nada, e aí chegamos a isso. Então, esse era um dos exemplos que eu podia mostrar. Vou mostrar aqui rapidamente, há 10, 15 anos atrás, como é que a gente utilizava. Gente, vou estar falando um pouquinho do Guardião, porque esse vídeo... Onde eu estou? Joga aí para mim, por favor. Bom, diga-se de passagem, eu entendo muito precário aquele módulo de análise de eventos, daí que a gente tem que usar o I2 sempre, né? Porque muda muita facilidade de integração com as interceptações, mas o módulo em si é de uma carência de recurso absurda. O I2, portanto, é importante para esse processo. Porque o que acontece? O módulo de gestão do Guardião, ele me permitia de 2.000 a 3.000 vínculos. E às vezes eu tinha 200 mil vínculos. Então, assim, eu não conseguia usar o Guardião para fazer essa relação, eu tinha que fazer por pedacinho. Aí ficava impossível. Busca eletrônica da Polícia Civil do Rio de Janeiro, responsável pela operação do Guardião. O Guardião sofre de interceptação telefônica e faz análise de vínculo também. Então, nós somos administradores do Guardião e fazemos isso para toda a instituição policial. Todas as interceptações passam pela Cimbol e passam pelo Guardião. Filtra aí rachis, você vê um alvo que fala com rachis. Só rachis. Esse é o Guardião mais moderno do país. Ele veio na época do PAN, um pouquinho antes do PAN, e nós conseguimos hoje interceptar 5 mil números simultâneos. Integrado ao Guardião, a Cimbol também trabalha com software de análise de vínculos chamado I2, usado pelos principais serviços secretos do mundo. Uma operação que foi tal, Plano de Avião. Quando eu trato com o Guardião, eu trago todas as ligações para esse software e trato ele dentro. Então, se eu tiver 200 mil ligações, eu posso jogar tudo e fazer a análise dos vínculos. É isso. Só para vocês terem noção, a gente já fazia isso há mais de 15 anos. Então, hoje
está um pouco mais avançado, até o local ali está um pouco mais moderno, entendeu? Avançamos um pouco, investiram mais. Então é isso, gente. Obrigado aí pela presença de vocês.